Macumba, bruxaria e feitiçaria, entre outras coisinhas do mal. Pega no crente? O que é que vocês acham? Pega ou não na vida do crente? Macumba, bruxaria e feitiçaria. Pega? Esse é o nosso tema. Macumba, bruxaria e feitiçaria, entre outras coisinhas do mal. Pega no crente? O que é que vocês acham? Pega ou não na vida do crente? Irmãos, depende. Há uma questão que depende do teu estado de comunhão com o Senhor. Haja vista que a palavra crente é bem generalizada. Quando você refere-se a crente, é uma pessoa que crê. Mas a Bíblia diz que até o diabo crê. Mas alguém que afirma crer, porém no seu dia a dia não vive, mesmo que seja membro de uma igreja, que frequente uma igreja, ele está suscetível, está aberto a todas as forças das trevas. É preciso entender essa questão, irmãos. Macumba, bruxaria e feitiçaria pega sim na vida que não tem Jesus de fato no seu coração. Aqueles que estão abertos, vivendo o pecado, esses estão abertos a toda a ação das trevas. E é preciso um cuidado muito grande, haja vista que o nosso inimigo, ele é terrível. O nosso inimigo é terrível. É difícil para nós descrevermos quem é o diabo, até porque nós não conhecemos maldade tamanha. Nós não temos um referencial de maldade para falarmos o diabo é igual àquilo. Não existe maldade maior. E nossos olhos, o Senhor não nos permitiu ver maldade tão grande, a ponto de fazermos uma comparação, fazermos uma analogia entre o diabo e algum mal que nós conhecemos. Ele está acima de todos os males que nós conhecemos, há anos-luzes dos males que nós conhecemos. O diabo, amados, é extremamente perigoso. É extremamente perigoso e nós, como servos do Senhor, temos que ter uma vida de vigilância contínua. 24 horas por dia vigiando. Nós não podemos abaixar a nossa guarda, abaixar o nosso escudo, abaixar a nossa espada. Não, amados, nós precisamos estar como soldados preparados para a batalha continuamente. É assim que a palavra nos recomenda e é assim que nós devemos viver. E se nós não vigiarmos o suficiente, aquilo que fizerem de mal contra a nossa vida, certamente nos atingirá. É fato, irmãos, nos atingirá. O que nos guarda, o que nos protege é a presença do Senhor, é a mão do Senhor, são os santos anjos de Deus, aos quais nós não devemos dirigir a palavra, mas o Senhor nos diz que Ele envia os seus anjos para guardar-nos. Amém? Só isto nos basta. E é o Senhor que nos guarda, mas guarda aqueles que não têm brechas na sua vida, que não têm espaços abertos, que estão com as suas vidas lacradas pela graça, pelo cuidado, pelo zelo do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12 nos fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, queridos? Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar ao nosso coração nessa noite. Que Tu venhas nos dar a revelação da palavra, meu Deus. Para que cada palavra aqui proferida seja de edificação, seja de ensino para esses que aqui estão presentes, para esses que hão de ouvir, que hão de ver esta palavra, Senhor. Que sejam eles edificados, que sejam eles tocados, direcionados pelo Teu santo e bendito Espírito. Ó Espírito, fala conosco, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Senhor. Irmãos, quando nós temos uma vida de fato aos pés de Cristo,
quando a nossa vida é de comunhão real, é de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, quando nós vivemos segundo aquilo que o Senhor recomenda, ou seja, quando a nossa vida é santa, a nossa vida é reta, quando somos cheios do Espírito Santo, não há nenhum tipo de demônio, pode levantar-se todo o inferno contra a nossa vida, que não terá poder para tocar na nossa existência. Mas, se nós estivermos meia boca, irmãos, crente meia boca é aquele que acha o fato de possuir seu nome no hall de membros de uma igreja, ou ser amigo do pastor, do bispo, do apóstolo, porque lê a Bíblia, porque faz as suas orações, porque até jejua, porque dizima, faz ofertas nas igrejas, enfim, eles acham que estão resguardados de todo ataque do mal, mas a Bíblia não diz que é dessa forma. Quem nos guarda é a presença do Espírito Santo do Senhor. E ainda, irmãos, o fato de conhecermos a palavra não nos isenta do ataque do maligno. Não há ninguém, não há um ser no universo que conheça a palavra com tanta profundidade quanto o diabo. O diabo conhece cada vírgula da palavra. E além, ele conhece o dono, o autor da palavra. Nós nunca podemos esquecer que Satanás estava lá nos céus, convivia com o Todo-Poderoso. Satanás conhece Deus e conhece a nós, como nós não nos conhecemos. Entenda isso. E nós precisamos estar atentos, amados, porque a verdade é que estamos no meio de uma luta violenta, uma luta sangrenta, e se nós não tivermos cuidado, seremos tocados pelo mal. E o mal há de destruir a nossa vida, como tem destruído a vida de muitos. Muitos são destruídos e não sabe por quê. É porque abriram brechas, espaço, pecados não confessados, pecados, aquele pecado gostoso, aquele pecado preferencial, aquele pecado de estimação que a pessoa carrega no coração. Tem muita gente que tem pecado de estimação. Amados. Ele abre mão de tudo, mas daquele pecadinho que ele tem prazer, ele tem alegria, ele tem satisfação. Muitas vezes só ele e o pecado, ou seja, só ele e o mundo espiritual sabe disso. E ninguém mais sabe, mas ele tem prazer nessas coisas. Essas pessoas estão abertas a todo ataque do mal. A todo ataque do mal. Mas pastor, eu sou membro da igreja. Eu sou pastor. Eu sou apóstolo, bispo, diácono, presbítero. Eu canto na igreja, eu toco na igreja. Se estiver com a vida aberta, além do louvor, da palavra, não subir aos olhos do Senhor, está aberto ao ataque do maligno. E a Bíblia nos diz, amados, que quando o maligno levanta-se, é necessário que estejamos firmados na rocha, para aguentarmos a pressão, a opressão, para suportarmos as tentações que virão e vêm sobre a nossa vida no nosso dia a dia. Portanto, queridos, se não houver uma vida de santidade, com certeza, todo o trabalho pago para as trevas há de alcançar as pessoas. Há de alcançar. Seja um trabalho de bruxaria, nas suas mais diversas formas, seja também a feitiçaria, a macumba, no candomblé e outras religiões que trabalham com essa área. Se pagarem para o maligno fazer. E pagar, irmãos, é quando fazem aqueles despachos e essas coisas todas. Isto é pagando porque a pessoa está satisfazendo o demônio para tocar na vida de alguém. E eu quero falar para vocês que é fato, é real, é verdadeiro. Da mesma forma que o Senhor abençoa, a Bíblia diz que o maligno veio para matar, roubar e destruir. Só que ele está no lado oposto. O Senhor veio para dar vida, para edificar, para construir. O diabo veio para matar, destruir, para roubar, para destruir a vida completamente do ser humano. Irmãos, todo o trabalho das trevas, se não houver da nossa parte um coração fechado e fechado com a presença do Espírito Santo, certamente seremos atingidos. E é por isso que nós não podemos dar espaços para o maligno na nossa vida. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a nossa luta não é contra o homem, mas contra o mundo espiritual das trevas. O texto de Efésios capítulo 6 deixa claro isto.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele levanta para fazer coisas terríveis contra o ser humano. Mas o texto diz, amados, Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse texto, irmãos, joga por terra muitos entendimentos que, porque eu estou na igreja, nada pode tocar na minha vida. Irmãos, você precisa estar com Cristo Jesus. Estarmos com Cristo cada dia mais, para que assim possamos ter uma vida lavada e purificada no sangue de Cristo, e assim certamente seremos mais que vencedores no Senhor. Amém? E tenhamos isso em mente, irmãos. O mundo espiritual é extremamente sério. Se nós pudéssemos contemplar o mundo espiritual, certamente ficaríamos o resto da vida sem dormir, perturbados com aquilo que é o mundo espiritual das trevas. E eu fico assustado quando eu ouço algumas pessoas dizendo, eu fui no inferno 10 vezes, 15 vezes, e não mudou nada na vida. Consegue dormir em paz. Como, gente? Se as pessoas contemplassem de fato a realidade do inferno, certamente não teriam mais paz na sua vida. Fiquemos atentos a isso, irmãos, haja vista que o nosso inimigo é terrível, extremamente terrível. Número 1, somos propriedade exclusiva de Deus. Se você não quer ser tocado pelas trevas, se você não quer ser tocado pelo inimigo, é necessário sermos propriedade exclusiva de Deus. Em primeiro lugar, devemos compreender que aquele que crê em Jesus é salvo por ele e selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Amém, amados? Ou seja, queridos, quando alguém aceita Jesus de fato como Senhor e Salvador da sua vida, quando ele entrega o seu coração, e isto é preto no branco, branco no preto, não é cinza, a cor cinza, meio termo, não se aplica a essa questão. Sim ou não, essa é a verdade. Quando alguém aceita ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, este é selado pelo Espírito Santo da promessa, este está guardado pelo Senhor, ele torna-se propriedade exclusiva do Mestre. 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, propriedade exclusiva é quando não há outro dono. Você é exclusivamente do Senhor. Quem domina a tua vida? Quem é que dirige a tua vida? Quem está no controle da tua existência? Se tu és propriedade do Eterno, somente o Espírito Santo edifica a tua vida. Mas, se o Espírito Santo de Deus é o edificador da tua existência, como é que o pecado pode florescer? Como é que o pecado pode frutificar? Como é que o pecado pode tornar-se uma realidade? É impossível. Aqueles que são de Deus vivem em santidade. Aqueles que são do Senhor, propriedade do Todo-Poderoso, habitação do Espírito Santo, esses são santos, porque o Senhor os santifica. E se somos santificados no Senhor, como é que podemos, no nosso coração, oferecer espaço para o pecado? Muitos aparecem com aquela desculpa bastante comum. Dizem o seguinte, eu sou carne. Eu sou carne. A carne não herda o reino dos céus. Não queira ser carne, queira ser espírito com Deus. Queira ser do Senhor, espírito, um com o Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que a carne não herda a salvação, e você não pode dar lugar à carne na tua vida. Mas se porventura você refletindo um pouco, descobre que há pecado na tua vida. Tem um pecadinho aqui. Isso me faz pecar, aquilo outro me faz pecar, eu estou vivendo em pecado. Eu tenho inimigos, eu estou vivendo em discórdia,
Eu cultivo no meu coração pensamentos ruins, ações ruins, eu sou mentiroso e vai por aí. As obras da carne estão em evidência na tua vida. Quero falar para você o seguinte: se alguém não for com tua cara e pagar o demônio para destruir a tua existência, vai destruir a tua vida. Vai destruir. Porque o maligno vai peneirar você. Ele vai te estraçalhar. Ele vai acabar com a tua existência. Irmãos, é sério desta forma. Não brinque. O mundo espiritual é extremamente sério. É extremamente sério. É tão sério que Satanás tentou a Jesus. Olha só, a ousadia do diabo. Ele sabia quem era Jesus. Ele conviveu nos céus com Cristo, o Criador de todas as coisas. Mas mesmo assim, o diabo se achou no direito de aproveitar a oportunidade, já que Jesus estava como homem, a oportunidade de, quem sabe, tocar no coração de Jesus e trazê-lo para o seu lado. E ofereceu tudo de bom que esse mundo tem. Tudo de bom, tudo de precioso, dos poderes da terra às riquezas da terra. Satanás ofereceu tudo para o Senhor. Tudo. Sabe como Jesus resistiu? 40 dias de jejuns. O Senhor Jesus preparou-se durante 40 dias para enfrentar as forças do inferno, para enfrentar o maioral do inferno. E só dessa forma foi possível. E nós achamos que podemos resistir ao diabo com essa vidinha mequetrefe, muitas vezes de crente, que levamos. Amados, não brinque. Tem um detalhe, queridos, muitas vezes você não vê nenhum mal acontecer na tua vida, não é verdade? Mas eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo de errado, minha vida está muito boa, estou até prosperando na minha existência. Irmãos, a prosperidade ela pode ser natural na vida do homem. O homem pode vencer sem Deus, o homem pode prosperar financeiramente sem Deus, o homem pode ser sábio sem Deus, o homem pode ter riqueza desse mundo sem comunhão com o Senhor. Queridos, os maiores dessa terra não conhecem a Deus e tem tudo isso nas suas mãos. Tem tudo isso. Não se engane. Mas tem um detalhe. Em time que está ganhando, não se mexe. Essa é uma máxima para quem gosta de futebol. Em time que está ganhando, não se mexe. Porque o diabo vai mexer com você se você já está do lado dele. Ele te deixa quietinho. Ele te deixa ali numa boa, vai no engano, prossiga no engano, continue andando. Você já está do lado dele. E é por isso que muitas vezes, mesmo no pecado, as pessoas prosperam e se dão bem na vida. O diabo não tem interesse em despertar você para que tu corras para os braços do Senhor. Ele não tem. É melhor ele deixar a pessoa no engano, seguindo ali no seu batidão do dia a dia. Vai na igreja, volta, carrega a Bíblia, até convida alguém para vir à igreja. Vamos na igreja, vamos na igreja. Até convida. É assim, irmãos. Não pense que seja diferente. O diabo, ele é esperto, muito esperto. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, é que diz Efésios capítulo 6, versículo 11. E ainda Romanos capítulo 8, versículo 15. Somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Irmãos, estes que são propriedade exclusiva do Senhor, com certeza estão isentos de todo ataque das trevas, de todo trabalho feito para as trevas, de todo trabalho pago para que os demônios possam tocar. Esses estão isentos, porque estão guardados pelo Senhor. Vivem para o Senhor, são do Senhor. Estão debaixo da santa e bendita mão do Todo-Poderoso. Número 2, o maligno não tem poder para tocar, mas pode tentar. Esse é um detalhe. O servo de Deus, aquele que está cheio do Espírito Santo, que vive em comunhão com o Todo-Poderoso, ele não pode ser tocado
pelo maligno. Os trabalhos das trevas não prosperarão contra a sua vida. Não prosperarão, amados. No entanto, continuarão a ser tentados. As tentações, estas estão aí para todos. O servo de Deus é tentado a cada instante, a cada minuto. O diabo usa de todas as formas para tentar fazer você pecar. Enfim, o diabo oprime, o diabo aperta, o diabo te faz sofrer muitas vezes, para que possas desistir do eterno. E essa desistência, uma murmuração é o suficiente. Uma palavra mal colocada é o suficiente. Um pensamento ruim, concebido contra o Todo-Poderoso, é o suficiente para te fazer tropeçar. Irmãos, é uma linha muito tênue, uma linha extremamente fina entre a santidade e o pecado. É uma linha extremamente fina, extremamente fina. Nós temos que vigiar, temos que estar atentos para que não venhamos sair da linha, da ordenança, da direção, do cuidado de Deus. Nós não podemos de forma alguma, irmãos, dar lugar para que o inimigo venha tocar na nossa vida. É certo, amados, que nós estamos guardados, blindados, e isto eu posso afirmar que 100% contra o mal. No entanto, o maligno não desiste de você. O maligno, ele não desiste de você. Ele tem um ódio terrível contra você, um ódio que você não imagina, um ódio que é tão intenso que ele quer te levar para passar a eternidade com ele. Esse é o ódio que o diabo tem contra nossas vidas. E ele faz de todas as formas, ele age de todas as formas, usa todos os meios para te fazer errar o caminho, para que tu venhas dar lugar e assim ele possa agir na tua existência. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Qual é a condição para aqueles que é nascido de Deus? Não viver no pecado. Irmãos, não tem pecadinho bom, não tem pecadinho pequenininho e ou pecadão, aqueles bem grandão. Não existe. Existe apenas pecado. E tudo que você faz que fere a vontade do Eterno no teu coração é pecado. Talvez diante da sociedade, diante do próximo, diante da igreja, o pecado não vai aparecer. Não vai aparecer. Mas para o mundo espiritual, com certeza aparece. E o diabo sabe o momento para tocar na vida daqueles que vivem no erro. Irmãos, é necessária uma vigilância muito grande, mas muito grande mesmo. Mas muito grande para que nós não venhamos dar espaço para as trevas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, onde é que está o diabo, amados? Ao derredor. Há uma confusão entre derredor e redor, mas vamos trocar isso para próximo. O diabo está próximo, muito próximo, mas muito próximo. Ele está ao redor, ele está ao derredor, ele está próximo, ele está ali de olho em você, pronto para te atacar, para tocar na tua vida. Amados, nós precisamos buscar do Senhor discernimento e pedirmos para que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento para as coisas espirituais. Peço ao Senhor, fale Deus, abra meu entendimento para que eu possa ver, para que eu possa sentir, para que eu possa entender o mundo espiritual. Dá-me discernimento, ore dessa forma, peça discernimento ao Senhor, para que você veja que nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos sozinhos, irmãos. O Senhor está conosco, mas o inimigo também está aí, próximo ao derredor. Isso me faz lembrar os desenhos animados, onde aparece um anjinho vermelho com tridente na mão e outro branquinho de asinhas bonitinho do outro lado. Aí o vermelho, que é o mal, sopra no ouvido, faz isso, faz aquilo.
E o de cá diz, não faça, não faça, não faça. É uma representação real, amados, do mundo espiritual. O Senhor diz para você não agir no pecado, não viver o pecado, viver em conformidade com a vontade dEle, e o diabo aqui do lado, não, isso aí Deus releva, não é bem desse jeito. É o pastor que sabe das coisas, é santarrão, pastor é santarrão, ele quer saber das coisas. O diabo vai soprando. E você, muitas vezes, ouve aquilo que o maligno fala. E deixe de ouvir aquilo que o Senhor fala de forma clara na palavra. Queridos, se você ouvir as trevas e viver no pecado, com certeza estarás aberto a todo trabalho, seja de macumba, feitiçaria, seja todo o trabalho das trevas, com certeza há de tocar na tua vida, no teu negócio, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua casa, há de destruí-lo por completo. É necessário uma vigilância muito grande. Jó capítulo 1, versículo 12, nesse texto nós vemos um exemplo de como o maligno pode oprimir alguém, de como o maligno pode tentar alguém. É o caso de Jó. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muitas vezes o Senhor pode permitir que tu sejas peneirado. E as tentações são permissões do Senhor na tua vida. O Senhor te permite. Ele não te abandona, mas Ele permite que você seja tentado. Jó foi tentado. Jó passou por provações terríveis, mas ele não abriu mão do Senhor. E o Eterno veio sobre ele e o guardou, e coisas maravilhosas aconteceram na vida daquele homem. Amados, nós precisamos ter a fé, a segurança de Jó, para que quando o maligno levantar-se contra nós, nós tenhamos o braço mais alto do que o dele, para nós o repreendermos em nome de Cristo Jesus e pisarmos sobre a sua cabeça, tal qual está recomendado na palavra. Mas isso só é possível quando a nossa vida está de fato nas mãos do Mestre Jesus. João capítulo 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa é a recomendação do Senhor para nossas vidas. Se nós continuarmos firmes na presença do Mestre, as dificuldades virão, os problemas virão, mas com certeza nós vamos vencer porque o Senhor está conosco. Amém, queridos? Jesus Cristo é o nosso padrão de luta contra os intentos do mal e contra qualquer tipo de aflição que venhamos a passar pela permissão de Deus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Salmo 91, versículos 10 e 11. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Esta é a proteção, esta é a garantia, esta é a verdade do Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor está com aqueles que são fiéis. Mas entenda isso, mas compreenda, essa promessa é válida para aqueles que estão com seus corações no Senhor. Número 3, macumba, bruxaria e feitiçaria. Respeitar? Devemos ou não respeitar? Irmãos, respeitar é diferente de aceitar. É diferente. Se porventura eu vou para uma esquina e encontro um trabalho, se eu vou numa esquina e encontro um despacho, por que vou chutar? Por que eu vou mexer? Para quê? Eu vou chutar isso, vou saber. Para quê? Eu vou pegar a galinha assada porque vou pegar o frango. Por quê? Por quê? Vou passar na frente do centro e vou abrir minha boca e começar a falar um monte de coisa contra eles? Por quê? Não é essa a recomendação do Senhor, irmãos. Nós precisamos ter cuidado, amados. Cuidados com as coisas espirituais. Cuidado com as coisas espirituais. É certo que nós não vamos temer, nós não temos medo, não é este o aspecto. Porém, não é para nós tocarmos naquilo que não é nosso. Para que tocar?
Ah, mas eu vou pegar o frango, vou pegar a galinha, vou consagrar ao Senhor. Aquilo que é das trevas não se consagra ao Senhor. Entenda isso. É dedicado ao diabo? Como é que você vai consagrar para o Senhor? Deus não quer essas coisas. Se você quer consagrar alguma coisa para o Senhor, adquira e ofereça a Ele. Irmãos, eu estou falando dessa forma para vocês, não para que haja medo no coração, nem tampouco outro sentimento possa adentrar a vida, mas é para que nós não venhamos desafiar o inimigo. Para que desafiar o inimigo? Para quê? Será que você está devidamente guardado? Será que a tua vida está devidamente fechada para o ataque do mal? Tem muitas pessoas que vão e mexem com quem não deve mexer, e as consequências são terríveis. Mas quando nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor, irmãos, nada nos toca. Nada nos toca. Mas não é conveniente agirmos e tocarmos naquilo que não nos pertence. Não é conveniente. Isso não se aplica àquilo que a pessoa está abrindo mão. Tipo assim, você chega na casa de alguém e ali há muitas coisas consagradas às trevas, coisas amaldiçoadas, coisas do diabo, objetos do diabo. Não, é diferente. Haja vista que o proprietário daquilo está abrindo mão. Você entra, você quebra, você queima, você pisa sobre aquilo em nome de Jesus. É diferente. É diferente, amados. Porque ali você está indo junto com aquele que é dono. E Ele está permitindo que você quebre para a honra e para a glória do Senhor. Ah, pastor, mas se eu fizer isto, eu vou ser atingido? Depende da tua comunhão com o Senhor. Se você estiver fechado com o Todo-Poderoso, mal nenhum pode tocar na tua vida. Mas, se você não estiver devidamente com a vida lacrada no Senhor, há uma possibilidade de coisas ruins acontecerem. Número capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamentos nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus? Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Irmãos, nada disso tem valor contra a nossa vida. Nada disso tem valor. Nós precisamos estar protegidos nas mãos do Todo-Poderoso. Números capítulo 22, versículo 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. O profeta havia sido pago para amaldiçoar o povo de Israel. E ali na caminhada, a mula falou, a mula trouxe a revelação de Deus para a vida daquele homem. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor Jesus em todos os aspectos, irmãos. E que jamais haja lugar em nossa vida para o pecado, seja ele qual for. Número 4. O trabalho espiritual prejudica o servo? Na hipótese de alguém fazer um trabalho contra a tua vida, se você estiver com a tua vida aberta, a vida em pecado, certamente esse trabalho surtirá efeito positivo. Mas se você estiver com a tua vida fechada, com certeza, não vale encantamento, não vale adivinhação contra a tua existência. Nada pode tocar. Pode levantar-se todo o inferno contra a tua vida, todas as trevas, você estará guardado e protegido pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra, irmãos. Claro, a pergunta tem uma resposta. A pergunta é: macumba, bruxaria, feitiçaria e obra das trevas pega no crente? Depende. A resposta, ela tem dois lados. Se a pessoa vive de fato com o Senhor, ele está isento de todas as atitudes, de todas as ações e todos os ataques do maligno. Mas, se houver brechas na vida, o fato de ser crente, membro de uma igreja, não o isentará, não o protegerá da ação do mal. Cabe, portanto, a cada um de nós analisarmos a nossa vida e vermos se estamos com a vida aberta ou não para o mal. Pode ser que alguém não tenha interesse em fazer macumba para você, fazer uma magia negra, alguma coisa de magia negra para você. Talvez alguém não tenha interesse em fazer isso. Mas o diabo, ele conhece o teu coração. E ele sabe que, se você está em pecado, você é dele.
isso também já é o suficiente para estarmos atentos e buscarmos a santidade e vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém, igreja? Tudo depende daquilo que você oferece. Se você oferece o teu coração para o Senhor de verdade, Deus só opera nos corações que são 100% dele. Vale ressaltar isso. O diabo opera nos corações que entendem que apenas 1% é dele. Na verdade, quando a pessoa não está com o Senhor, está com as trevas. A palavra é bem clara em relação a isso. Não existe meio termo, não é? Eu sou 99% de Deus. Só tem 1% de ruim. O ruim, ele suplantou os 99% de bom. Não existe aquela associação de bom com ruim. Ou você é bom ou você é ruim. Essa que é a verdade da palavra de Deus. Ou seja, ou você está com Deus ou você não está com Ele. Ou você está com Deus ou você está com o diabo. Não existe um Senhor no meio termo. Não existe, irmãos. Nós temos sobre a nossa vida sempre o senhorio de alguém. É Deus ou Satanás. Para que seja Deus, a vida precisa estar completamente dedicada, doada a Ele, como propriedade exclusiva. Para que seja das trevas, uma minúscula brecha é o suficiente para que o maligno adentre e toque na tua vida. Amém? Espero que o tema, muito simples, porém, tenha trazido discernimento a cada um dos amados aqui presente. Vamos orar então? Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas, Pai, nos trazer a revelação da palavra, o entendimento da palavra, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado, seja glorificado. Ó Senhor, dá-nos entendimento, Pai, para que vivamos somente em santidade, somente a Tua vontade, nada mais do que a Tua vontade, Senhor, para que sejamos integralmente Teu, propriedade exclusiva Tua, Senhor, usados pelo Teu Santo e Bendito Espírito. Prepara-nos para que possamos ter uma comunhão real. Ó Deus, prepara-nos, Senhor Jesus, que nós queremos viver essa Tua verdade a cada instante, a cada minuto. E eu te clamo, Senhor, que Tu venhas mover em cada coração aqui presente, cada um desses que estão ouvindo esta palavra, que sejam tocados por Ti, e que haja o despertar, Senhor, o acordar, para que deixe todas as coisas das trevas e que viva exclusivamente para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, abençoa-nos e cria em nós um coração puro, é que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 729.